O aluno vai começar a estudar informática, cai no concurso dele. Você com 26 anos de experiência, o que você orienta o aluno que vai partir para estudar informática para concurso? A gente poderia abrir um leque enorme. Então eu vou colocar aqui duas coisas, né? Primeiro, o aluno que está um pouco mais no começo, sem edital aberto. Eu vejo muita postagem de pessoas que obtiveram sucesso dizendo assim, eu só estudei por questões. Isso até pode funcionar, mas para a maioria das pessoas não. Não funciona. Então a primeira coisa que a pessoa precisa é procurar um profissional, né? Qualquer um, que atenda à expectativa dela, cuja aula seja legal de assistir, porque se você fica em casa, você não está afim de assistir uma aula porre só porque alguém falou que o professor ou a professora é legal. Né? Passei com o professor tal, ótimo, para você funcionou, para mim não. Então procure alguém que você goste da aula, confie e aquilo te traga pelo menos, ou se não um prazer exato, mas pelo menos diminua um pouco o obstáculo. Atrito, né? Então, e faça um bom curso teórico, mas de verdade, do começo ao fim, assistindo às aulas que você acha que sabe e das que você tem certeza que não sabe. Mas assim, do começo ao fim, pausado. A história de assistir 8 horas de informática por dia, de novo, eu vou cansar de falar aqui, exceções à parte, não dá, cara. Não é uma matéria, eu acho que nenhuma matéria. Outra, né? Mas eu gosto de informática, então o dia que eu não estou legal, eu estudo informática. Mas se você não está legal, será que você devia estar estudando? Então isso tudo tem que ser revisado. Segundo, dentro do cronograma de informática, eu acho que as pessoas têm que deixar um nada. Eu gosto de falar isso para as pessoas. No meu cronograma semanal de estudo tem que ter um período do nada. Sabe por quê? Eu acho que isso vale até para as matérias como um todo e para o processo. Se eu programo estudar 20 horas na semana, estudo 18, eu chego ao final da semana fracassado. Se sentindo fracassado. Se eu programo 18 e estudo 18, eu me sinto realizado. O nada é porque aquele horário, 2 horas, 3 horas, uma tarde, sei lá, no imprevisto você vai jogar para o nada. Se sobrar tempo, ou você estuda um pouco mais, ou você dorme um pouco mais, se diverte um pouco mais. Não dá para fazer um cronograma sabendo como é a vida humana, das 8 da manhã até as 10 da noite, engessado, achando que você vai dominar o tempo. A vida real, né? Então tem isso. Ora, então dentro da informática, você também precisa entender que aquele tema que você gosta mais ou gosta menos tem que ser estudado com a mesma dinâmica. Repito, que acho que vale para todas as matérias. Agora, ele precisa ter um computador? Então, aí vem a aula teórica, beleza. E a aula teórica geralmente acompanha os exercícios. E aí é fazer exercício no computador. Boa. No computador. E tem uma coisa que eu defendo que quem faz, a maioria, dá um relato de sucesso. Que é o seguinte, falar de tecla de atalho que você citou. Tem uma questão lá, qual é a tecla de atalho do comando desfazer? Eu sei, é Ctrl Z, está lá na D de dado. Mas e esse Ctrl X49 da alternativa A? Será que faz o quê? Não sei. Essa é uma questão que tem que ir para o teu caderno de erros. É para o caderno de erros. Professor, mas eu acertei a questão. Não, vai para... O aluno não gosta de colocar a questão no caderno de erros, ou seja, lá como ele chama. Não, a questão só não vai para o caderno de erros se você souber do começo ao fim exatamente o que está lá. Justificando cada resposta. Então, por exemplo, eu sei que Ctrl Z, mas eu não sei o que aquele atalho faz. Eu não vou procurar no Google. Eu estou na frente do meu computador, provavelmente. Eu vou lá. Vai abrir alguma coisa. E assim, cara, é muito bacana quando você vê esse... Quer dizer, o cara abre o programa, acontece. Tem gente que talvez esteja ouvindo, ouça isso aqui e diga assim, mas peraí, o negrito no Word dá para fazer com asterisco? Ele faz. Não vai esquecer nunca. Eu ia falar mais. Que a questão mas não de porque prova. eu estou falando. Eu não sei. Porque o cara trata a gente como um guru né? Não porque eu estou... Porque ele colocou a mão na massa. Então, é a parte sinestésica do processo. Né? Então, o aluno, para mim, tem que estudar na frente do computador. Eu também acredito, eu defendo muito. E assim, aula tem que ser pausada. Gravei uma aula, tem 18 minutos. A gente não grava mais aquelas aulas de hora e meia. 18 minutos, o aluno quer assistir do começo ao fim. Por que não faz uma pausa? Falou um negócio, que estranho. Peraí, vou pausar a aula, vou abrir o Excel, vou abrir o Word, vou abrir o Google vou pesquisar. E vou fazer. Vou fazer. Então, o seu processo, e esse é o grande negócio, você tem que ser muito maleável para estudar informática. Sabe quanto tempo leva para estudar informática? Eu não sei. Mas você está fazendo o que aqui? Eu não sei, porque o pause e a vida real e tudo mais, e o meu jeito de aprender,
são diferentes. Sim. Agora, lá na outra ponta, você tem o candidato já um pouco mais preparado, até bem preparado, o edital está aberto. Aí, cara, questões. Muitas questões, eu acho interessante falar isso, porque as questões, o aluno, quando não tem nenhuma base, e vende-se essa ideia de que não, só faz questões, porque quando eu estudei a vida inteira, o aluno conta isso, né? O aprovado. Eu estudei, aí chegou, não passava, aí chegou no final, eu comecei a fazer questões, aí eu passei. E ele atribui a fazer questões a aprovação dele, mas ele esquece de toda a bagagem que ele adquiriu durante a parte teórica, que estava lá e deu base para ele. Até te digo mais, se você começa a fazer as questões, você vai errar algumas, não vai? O que é legal? Você ter aquele curso teórico que você já contratou. Pô, peraí, eu errei 3 questões seguidas de tal tema do Word. Eu preciso revisar aquela aula, rever, assistir de novo. Tudo bem. Mas eu não estou avançando. As pessoas têm tanta pressa para chegar no fim que elas não chegam a lugar nenhum, porque o fim fica mudando de lugar. O fim não é mais aqui. O fim só chega depois que você cumprir o seu processo. Então você acelera o processo, fica torto, fica errado. E, cara, refazer... Você brincou do negócio do Enter lá, né? Refazer não dá um trabalho do cão. Nossa. Entendeu? Às vezes fazer bem feito parece muito demorado. Isso, eu defendo mas é isso muito total. mais sólido. É. Então, por exemplo, olha um caso clássico. A pessoa estuda, mas pai, mãe, irmão já é concursado. Essa pessoa, em média, vai passar mais rápido. Sim, já tem toda uma cultura. Por 2 motivos. Primeiro, que já não tem gente torcendo contra. Muito pelo contrário. Sim. Olha o meu exemplo. Siga meu exemplo. Eu estou bem. Venha ficar bem comigo. Sim. Segundo, que essa pessoa já vai aparando alguns problemas. Eu fiz isso aqui, deu errado. Que é o que você faz hoje, que muita gente fazia, só quem tinha ali um familiar. Ou quem teve a sorte de acreditar realmente em alguém e seguir. E dar certo. Né? Então, a informática precisa disto. E uma outra coisa, aluno, eu acho isso engraçado, mas eu entendo. Aluno até hoje me manda mensagem: professor, desculpa te incomodar. Se eu pudesse, eu não queria nunca mais receber essa mensagem. Eu queria receber. Fica a dica, gente. Eu queria receber essa mensagem. Professor, estou com essa dúvida. Tal. Me ajuda a resolver? Porque eu acho que tem 2 coisas. Lá no começo, eu não acho que você tem que ficar perguntando para o professor. Você tem que ralar. Total. Agora, olha aqui, faltam 2 semanas para a prova. Você tem 39 matérias para revisar. Até culinária grega vai cair na prova. Você tem tempo de ficar indo atrás da informação? Não, você precisa de mais velocidade. Você precisa de mais agilidade. Então, o que a pessoa que estuda tem que saber, eu acho que isso vale para a informática como qualquer processo, é em que momento ela está. Então, o autoconhecimento eu acho muito complicado. É muito difícil você saber o que você sabe. Olha, todas as bancas, todas, têm técnicas de chute extremamente adequadas. Todas. Mas você, para conseguir, com as técnicas de chute, elevar realmente a tua nota, você precisa saber o que você sabe e o que você não sabe. E as pessoas não têm essa consciência, porque o processo é todo truncado. Sim. Então, assim, aula, curso básico, dá pause... Sim. A pressa eu chamo de curso definitivo. Faz um curso completo, uma coisa decente, chama de definitivo. E depois você vai agregando com exercícios, esse aqui não com dicas, você complementa. Com mapas mentais, com pergunte ao professor, com simulado e com todas as outras ferramentas técnicas. Agora, esquecendo as outras, né? Com todas as ferramentas técnicas, você vai lapidando. Mas se você não conseguiu ainda nem chegar na joia bruta na tua mão, você não tem o que lapidar. Você está lapidando um diamante que ainda está enterrado na terra. Tá enterrado, e aí você está vendo só um lado dele, vai mal por quê? Porque tem o lado oculto da lua ali por trás, cara. E aí, o que você fez com aquilo? Não nem vi, não sabia, não deu tempo e tal. Aí começa isso, né? E é engraçado, você contou isso, que às vezes o aluno não tem essa noção, né, do que ele sabe e do que ele não sabe. Recentemente eu estava dando uma mentoria agora, logo depois da prova do INSS, aí uma menina estava falando, e por exemplo, na prova que foi Sebrasp, é aquela questão de marcar as alternativas ou não marcar. Então você tem aquele lance de, se eu marcar e errar, ela anula uma correta, né? E eu tenho uma orientação, porque o que é? A gente tem muito mais facilidade de achar o erro. Então quando você faz uma prova da Sebrasp, por exemplo, você vai automaticamente, quando você lê o item, quando for um item errado,
via de regra, ele salta mais aos olhos. O item correto, você fica meio na dúvida. Aí você fica tentando achar o erro. Você fica tentando achar o erro. A prova da Sebrasp, o candidato faz ela de cabo a rabo tentando encontrar o erro. Exatamente. E não analisando o item que está sendo proposto. Isso, ele fica tentando achar. Só que, naturalmente, quando você termina, você marcou mais se você está bem preparado. Claro. Esse é o ponto. Você normalmente marcou mais erradas. E aí, se você fizer uma contagem, você tem lá 120 itens, né? Normalmente a banca mantém uma proporcionalidade. Nessa agora saiu um pouquinho, acho que foram 64, 56. Isso é raríssimo, porque geralmente não passa de 61, 59. Isso, é sempre mudança. Uma proporção. Quando mas não é paridade absoluta. Isso, essa agora eles mexeram um pouquinho nessa paridade. E aí você volta lá e soma a quantidade, então isso é uma estratégia de prova Sebrasp. Você soma a quantidade de erradas, numa prova de 120 itens, você já marcou 65 erradas e ficaram faltando 5 questões para você marcar. A possibilidade daquelas questões serem corretas é grande, você não conseguiu achar o erro nela e você já ficou meio inseguro. Eu fiz esse teste com algumas questões, não é um teste né, com muitos dados, é um teste em cima de algumas questões. Eu não fiz em várias provas, mas esse teste eu fui lá e marquei correto para ver que bicho dava. Ó, essas aqui eu não sei, não tenho a mínima ideia, marquei correto nessas 5 alternativas. E a verdade é que eu somei mais pontos, estrategicamente. Sim. Agora, aí vem um aluno e fala assim, Matheus, eu fiz a prova, ficaram faltando 30 questões, eu marquei tudo correta. Não funciona a estratégia, porque se você deixou 30 para trás numa prova de 120, você ainda está muito iniciante no seu processo. Então, até essa estratégia do chute, do detalhinho, você já mais ou menos do você já precisa ter bem mais avançado. Então, para quem marcou 30 alternativas numa letra só, primeiro que ela já errou um monte daquela outra, então a proporção talvez já esteja comprometida. Exato. Então, esse detalhezinho é mais para frente. A pessoa já está pensando nessa estratégia do detalhezinho da prova Sebrasp, mas ela ainda nem somou essa quantidade de conteúdo para que essa estratégia funcione de forma correta. Essa, para mim, é a grande tristeza da ausência do simulado. Quando a gente fazia simulado, final da década de 90 e durante um bom trecho da década de 2000, com 3 mil alunos todo final de semana, os dados estatísticos eram extremamente abundantes. Sim. Então, as técnicas eram muito bem trabalhadas. As técnicas são exatamente iguais até hoje. Sim. Mas sabe por que o cara não faz simulado? Porque ele tem medo. Medo de errar. Então, um local que a gente faz simulado, a pessoa se inscreve com o nick para a gente poder fazer. Não, aqui mostrar, a gente faz mensalmente simulado, tem gente que não põe o nome. E tem gente que vai bem e não põe o nome, porque fala vai ficar com pressão depois. Não, vou ficar com o olho gordo. Olho gordo. Essa daí eu até acredito, cara, sei lá. Na entendeu? dúvida, coloca um nick. Põe o nick lá, entendeu? Mas participa. É que tem gente... a questão de pular, né, o aspecto de pular a questão, eu me lembro muito bem no ensino médio, eu tinha vergonha, eu não lembro do porquê, eu tinha vergonha de os professores, colégio técnico, né, não tinha muita frescura, o professor devolvia a prova mostrando para todo mundo, o professor empilhava as provas, tinha professor da nota maior para nota menor. Se você não recebeu mais da metade... cara, entendeu? E assim, os últimos já eram zoados e Nossa, tal, a galera porque pega bullying, a prova, entendeu? Bullying era normal. Então assim, eu lembro muito bem que tinha um professor, eu não ia tão bem na matéria dele, porque eu também não gostava muito dele da matéria, mas enfim... toda a prova dele eram 10 questões dissertativas, toda a prova. Eu tinha vergonha dele me entregar a prova e ter aquele espaço em branco. Então eu escrevia qualquer bobagem, olha que louco. Ele ia ler um negócio muito, ia fazer uma anotação, tipo, você é ridículo, mas não tem problema. Desde que os meus colegas não vissem um trecho espaço em branco. Então, para mim, pular a questão é um aprendizado difícil, cara. Sim. Entendeu? Não, isso, muita gente, na mentoria que eu estava dando por NSS, muita gente me reportou isso. Falou, Matheus, eu não consigo deixar em branco. Isso. Porque você tem, as que você não sabe completamente, você tem que... enfim, se você não tem essa proporção, você não, esse aqui eu estou muito inseguro, eu não vou marcar. Mas, assim, estratégia de Sebrasp... Quem deixa muitas em branco não tem chance de passar, infelizmente. Que a Sebrasp é um nicho dentro de um nicho. Porque antes de Sebrasp, provavelmente a sua vida inteira você nunca fez uma prova em que se você fizer uma bobagem, o cara vai tirar não existe, a ponta. A pior coisa que pode acontecer é você tomar um 0. É a pior coisa, naquela questão, que é a múltipla escolha. Nesse caso você pode ficar negativo. Na múltipla escolha você tem que responder todas, porque o pior que vai acontecer é nenhum ponto lhe será concedido. É o pior. Aí chega o Sebrasp e diz, aqui o buraco é mais embaixo. É uma outra estratégia. Se você errar, eu ainda vou tirar um ponto
naquela lá, outra Putz, lá. aí a galera sofre. Eu brinco pessoal, professor, fiz minha primeira prova do Sebrasp, tirei -8. Conta na próxima prova? Não. Eu faço a Vou ficar brincadeira. devendo ponto. Eu já vi gente ficar devendo. Óbvio cara. que fica. Normal, primeira prova, o cara chutou todas. Né? Porque ele está acostumado a responder todas, mesmo em outras muitos bancas. alunos me reportaram isso. Matheus, eu não consigo deixar em branco. É difícil, cara. Porque é psicológico, né? Difícil, e é o lance, porque na prova de múltipla escolha, você é obrigado. Só falta você deixar em branco, né? Numa prova que você não tem risco nenhum, você deixa em branco. Aí você já traumatizou. Eu fiz Sebrasp, enfim, agora eu não faço mais. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.